Existem comidas que abraçam a alma. O ossobuco é uma delas e por isso nós vamos prepará-lo no nosso episódio de hoje. Além do ossobuco, nós vamos preparar também uma entrada que eu criei e é sensacional. O preparo é bastante simples, mas o sabor surpreendente. É um queijo camembert com figos envolto em massa filo e assado. O ossobuco é uma receita italiana trazida para o Brasil na mala dos imigrantes. E foi assim que ele entrou para minha família. A minha bisavó, imigrante italiana, trouxe para nossa família o preparo do ossobuco. Ossobuco significa carne com buraco. E sabem por quê? Porque o ossobuco nada mais é do que um músculo que nós brasileiros conhecemos, porém com um corte diferente. Ele é cortado na transversal da fibra, com um osso no meio e em fatias de 2 a 3 centímetros de espessura. Embora o ossobuco seja uma carne magra, é uma das carnes que tem o sabor mais acentuado que eu conheço. É extremamente saborosa. Geralmente nós servimos o ossobuco ou com risoto milanês ou com uma polenta, que é a minha opção de hoje. E era assim que a minha bisavó servia, com polenta, mas uma polenta rústica, como os italianos preparavam, apenas com fubá e água. Mas o nosso preparo, claro, vai ser diferente e nós vamos fazer uma polenta cremosa que vai surpreender. E o engraçado é que essa receita não passou nem para minha avó, nem para minha mãe. Eu é que fui procurar e resgatei a receita do ossobuco da família. Eu adoro preparar o ossobuco para aquele almoço de família, onde todos estão presentes, uma mesa repleta de pessoas e sabe aquelas travessas grandes, cheias de polenta, de ossobuco? E se o dia tiver frio, então fica perfeito. Claro que a receita que eu vou preparar hoje não é a mesma da minha bisavó. Eu fiz uma releitura, dei uma incrementada e adicionei vinho que vai ficar perfeito para aprimorar o sabor. Para preparar a nossa entrada, nós vamos utilizar apenas 4 ingredientes: queijo camembert, figo ou geleia de figo, massa filo e ovos. O primeiro passo é cortar 3 quadrados de massa filo e posicioná-los um sobre o outro como se fosse uma estrela. Colocamos o queijo camembert sobre essa massa filo, o figo em cima do queijo camembert ou a geleia e fechamos como se fosse uma trouxinha. Pegamos a massa filo e vamos ajeitando como se fosse um pacotinho. É assim que nós vamos fechar a nossa massa filo no queijo. Passamos o ovo com o pincel nesse pacotinho e levamos ao forno a 200 graus ou fogo médio por aproximadamente 25 minutos. O ponto vocês vão ver pela cor da massa. Ela deve estar dourada, que vai ser quando nós sabemos que ela vai estar assada. Porque esse queijinho de dentro, gente, quando nós cortarmos, vai derreter. Para preparar o ossobuco, nós precisamos de um pouquinho de paciência, porque o ossobuco é uma carne que precisa de tempo de cozimento. O primeiro passo é pegar a fatia de ossobuco, que deve ter de 2 a 3 centímetros, e retirar a película que envolve essa fatia. Depois nós vamos empanar essa fatia de ossobuco em farinha de trigo. Passa dos 2 lados, dá aquela batidinha para sair o excesso e reserva. Colocamos um pouco de óleo na panela onde nós vamos fazer o ossobuco. E atente-se, panela de pressão, porque nós precisamos de tempo de cozimento. Nessa panela, então, nós vamos selar, dar aquela fritadinha nas fatias de ossobuco já empanadas. Após essa fritadinha, nós tiramos da panela e reservamos. E aí vem um toque meu. Eu coloco um pouquinho de bacon nessa receita. Eu frito o bacon nessa panela onde nós selamos o ossobuco. O bacon, gente, dá muito sabor nos cozimentos, nas carnes cozidas especialmente. Adicionamos então a cebola, a cenoura, o alho e o salsão e damos uma leve fritadinha. Voltamos o ossobuco para a panela, adicionamos o bouquet garni e regamos com um caldo de legumes. Depois, uma colherzinha de extrato de tomate e ajustamos o sal e a pimenta. Por fim, adicionamos o vinho, tampamos a panela e colocamos na pressão por aproximadamente 40 minutos, ou até que a carne esteja macia.
Cuidado para vocês não deixarem secar o caldo da carne, que aí nós vamos queimar o nosso ossobuco, hein? Ah, e a nossa polenta é de dar água na boca. Nada de fubá e água só não. A nossa polenta é cremosa e para prepará-la nós vamos utilizar leite, caldo de legumes, queijo e creme de leite. O primeiro passo para preparar a nossa polenta é misturar o caldo de legumes com o leite e levar ao fogo na panela onde nós vamos preparar a polenta. Em seguida, adicionamos o fubá ou aquela mistura para polenta que já vem pronta. A diferença vai ser o tempo de cozimento apenas. Com um fouet ou batedor de claras, nós vamos mexer sem parar o fubá nessa mistura de leite e caldo de legumes. É importante o uso do fouet porque ele impede que se forme os grumos na polenta. Sabe aquelas bolinhas que fica quando a gente não mexe direito? Eu gosto da polenta um pouquinho mais mole, especialmente para servir com ossobuco, porque aquele caldinho do ossobuco envolve a polenta. Então o nosso ponto da polenta é quando começar a levantar as borbulhas. Quando começar a levantar as borbulhas, então, nós vamos adicionar o creme de leite e mexer por mais um minutinho apenas. Em seguida, o grande segredo e o concurso da receita, muito queijo. Tem como não amar uma comida tão simples e saborosa? É puro comfort food, é a comida que abraça a alma. Chemin parcouru, tant d'étapes d'une vie, tant de projets perdus, dessinés pour un destin parti, j'ai fait mon mieux. Même si je pouvais faire mieux. Tout ce qu'on prévoit pour soi souvent nous déçoit sans foi. Les désirs de chacun parfois nous renvoient à quoi? À la réalité, loin d'avoir été. Aujourd'hui, tout ça n'a plus d'importance. Je me dis, tant pis j'ai perdu ma chance. J'ai compris, je devais oublier le mot sens, mais je sais que E no próximo episódio... Dizem que a felicidade está nas coisas simples da vida, e a sobremesa que eu vou fazer hoje é prova disso. Há alguns anos eu tenho um professor de francês que, para minha felicidade, manja muito de gastronomia. Em toda aula eu levo algum pão, bolo, o Daniel prepara um bom café e a conversa flui. Imaginem qual é o assunto principal: a gastronomia. Com tanta influência francesa, uma receita clássica como o creme brulee não poderia ficar de fora do meu repertório. Mas é claro, o clássico também pode ser revisitado. E o meu creme brulee é de manjericão.